Apostila de português, página 54. Obrigada, meu bem. Apostila de português, página... Já falei sobre isso, Lorenzo. Né? Apostila de português, página 54. Vamos lá. A Pro já vai começar. Hoje eu não vou dar aquele habitual tempinho, né? De... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Deixa a Pro reforçar. Aqui na sala, ó. Deixa eu reforçar um recado. Lembrem-se que, conforme a coordenadora postou, né, no grupo, fecha o áudio, tem alguém com o áudio aberto, tá dando interferência. Como a coordenadora havia colocado lá um recadinho no grupo, né, que as nossas provas bimestrais, elas serão impressas, tanto para quem está na sala, quanto para quem está em casa. Para tanto, é preciso que os responsáveis venham hoje à escola, tá? Buscar as avaliações, tá bom? Porque nossas avaliações começam na segunda-feira. Gente, quando vocês fizerem o pedido, aguarda um pouquinho, tá? Porque, assim, muitas vezes nem aparece aqui para mim e vocês já estão pedindo para ser aceitos. Então, voltando aqui para o recado. Lembrem-se, tá? Que hoje, como a coordenadora postou lá no grupo, hoje é dia de buscar as avaliações bimestrais. Lembrando que as nossas avaliações, Michael, deixa eu falar, mas, por favor. Lembrando que as nossas avaliações começam segunda. Não vai ter link, elas vão ser, né, entregues impressas, tá bom? Então, só reforçando o recadinho que já havia sido enviado no grupo, tá? Ok? Então, quem ainda não veio buscar a prova, lembra, né? Avisa, reforça para o responsável que vai vir buscar essas provas. Agora, no período da manhã, conforme postado lá no grupo, ó, eu vou ler o recadinho da coordenadora. Ela colocou que as provas vão ser entregues das 7 até as 11h30. Depois, elas vão ser entregues novamente. Aí, fecha para o almoço. Aí, elas começam a ser entregues de novo. A partir da 12h30, até às 17h. Tá bom? Então, esse é o recadinho relacionado às nossas provas. Só reforçando, tá? Agora, vamos para a língua portuguesa. Língua portuguesa, apostila. Tempo verbal. Na nossa última aula, eu gostaria já de ter entrado nesse tema, porém, não foi possível. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre verbos e tempo verbal. Pronto, já abriram a apostila? Eu cheguei agora. Eu estou falando, meu bem. Vamos lá. Apostila, página 54. Então, não esqueçam, é importante buscar avaliação. Vamos lá. Nós vamos falar aqui na apostila sobre tempo verbal. Quando nós falamos de verbo, né? O que são verbos? Verbos são aquelas palavrinhas que podem indicar uma ação, pode indicar um estado, ou pode indicar um fenômeno da natureza, tá? Então, por exemplo, na frase aqui, ó, vamos ver o verbo primeiro, né?
Não é para copiar, só é para prestar atenção por enquanto. Verbo. Só um minutinho. Não, agora não. Na hora da explicação. Gente, Rafael, você está pedindo para entrar, mas agora que chegou o seu pedido para mim. Então, assim, às vezes vocês pedem e não aparece aqui. Eu já expliquei. Se não aparece, não tem como eu aceitar, tá bom? Então, tem que ficar esperando, tá? Se eu não aceitei, é porque o pedido não apareceu. Vamos lá. Voltando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Online? Ok. Prova parar de olhar ali nos recadinhos do celular, senão a gente perde o foco do conteúdo. Não. Agora, não. Certo? Vocês não pediram em nenhum momento para sair anteriormente. Agora, não. Então, vamos lá. Você está em português, prof? Eu estou explicando o conteúdo, sim. Guarda essa garrafa, por favor. Por enquanto, eu só estou explicando o conteúdo, tá? Página 54 que você sabe? Só um minutinho. Por enquanto, eu estou explicando o conteúdo. Ainda não estamos trabalhando na apostila. Então, vamos lá. Vamos falar sobre verbos primeiro. Verbos, eles podem indicar um estado, né? Feliz, né? Por exemplo, eu sou feliz. A menina é feliz. É um estado, certo? É um modo de ser, é um estado. Quando fala assim, ela é, né? Também, ela é feliz, também. Ser, tá? Então, vamos aqui, ó. Celeste, como eu faço? Qual é o verbo dessa frase? Ana Beatriz, que foi ao médico. E Sofia. Sim. Só hoje. Ó, Celeste, como eu faço? Qual é o verbo aqui? Come. O verbo comer. Alexandre saiu com um amigo. Qual é o verbo? Saiu. Saiu. O verbo saiu. Regina está feliz. Está. Sérgio é valente. É verbo, do verbo ser. Ele é, ela é, eu sou, tu és. Porque tem gente que fala assim, mas não é verbo. É assim. Dependendo do contexto da frase, né? Do verbo ser. Ok. Isso são os verbos. Cada verbo desse vai indicar uma situação, né? Então, os verbos, eles indicam ação, que é quando está acontecendo algo, né? Uma ação. Está acontecendo algo, seja no presente, passado ou futuro. Pode indicar um estado ou pode indicar o fenômeno da natureza. A palavrinha aqui, ó, é e está, né? Está e é, elas indicam o quê?
Indica uma ação, indica um estado ou indica fenômeno da natureza? Está e é. Regina está feliz, Sérgio é valente. Indica o quê? Ação. Eles estão praticando alguma ação? Esse verbo indica que Regina está fazendo alguma ação? Não, ele está feliz, ele está contente. Então, eu posso dizer que é o modo como ela está. Modo. Os verbos, eles podem indicar ação, modo, fenômeno da natureza. Regina está feliz e Sérgio é valente, indica modo, né? Como eles estão ou como eles são, tá? Celeste, quando nós falamos ali, né? Come. Come indica uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado? Come. Ação. A ação. Agora indica uma ação, entenderam? Ação. Eu estou praticando uma ação de comer. Isso. Alexandre saiu com um amigo. Esse verbo saiu, ele indica o quê? Ação. Entenderam a diferença? Ação é quando está acontecendo algo. Seja no presente, no passado, né? Ou no futuro. Estado é o modo como você está, né? Estado, ser, né? Que nem aqui, ó. Regina está. É o modo. Não tinha diferença de estar no passado. Ela está feliz. Ela estará. É um modo. Isso. Aí vamos colocar aqui uma frase. Outra frase. Então, ó, os verbos, eles podem indicar uma ação, um estado, né? Ação é quando você está fazendo algo, ou outra pessoa. E essa frase aqui, ó. Quais são os verbos desta frase? Há muitos dias ventava, nem chovia tanto. Não ventava, né? Para eu comer o não aqui. Há muitos dias não ventava, nem chovia tanto. Dias ventava e chovia. Dias? Eu dia, tu dias, ele dia, nós díamos. Dias não é verbo. Oi. Quais são os verbos dessa frase? Ventava, chovia. Isso aqui indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Fenômeno da natureza. Os verbos com fenômeno da natureza, o próprio nome já diz. Revelam o quê? Fenômenos referentes à própria natureza, né? Ventar, chover, não é um fenômeno da natureza? Ok. Não, dias não. Dias não. Agora vamos falar. Tá, isso aqui nós vimos os verbos. Então, os verbos, eles indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Ok. Quando nós vamos falar aqui na apostila, na página 54, tempo verbal. Quais são os tempos verbais? São 3. Quais são? Isso. Presente, passado e futuro. Isso, presente. Passado e futuro. Passado ou pretérito, né? Que é a mesma coisa.
Ó, pretérito. Professora, Foi. que página você tá que travou pra mim? Presente, passado, por enquanto eu estou explicando o conteúdo. Futuro. Ó, então os verbos, nós vimos que os verbos eles podem indicar ação, o estado, fenômeno da natureza. Presente. Um verbo no presente, ele indica o quê? Algo que está acontecendo naquele momento, no momento da fala. Passado indica algo que já aconteceu, né? Que a gente até fala assim, tal coisa ficou no passado. Passou. Vamos deixar armado no passado. Ficou no passado. Então, o próprio nome, passado ou pretérito, que é a mesma coisa, já revela que nós estamos falando de algo que já. E quando nós falamos de futuro? Só um minutinho. E quando nós falamos de futuro? Online, quando nós falamos de futuro? Que ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Isso. Então é simples. Presente é o agora, passado é o que já aconteceu. Só que no passado, depois a gente vê que a gente vai estudar que ele pode ser uma ação já concluída, algo que já foi concluído ou não. Mas depois a gente fala sobre isso. Ó, presente, o agora, passado, o que já aconteceu, futuro, o que ainda vai acontecer. Esses termos aqui é fácil de identificar pelo próprio nome, né? Não é tão complicado. Agora aqui, ó, então, os tempos verbais são esses três, tá? Presente, pretérito e futuro. Pretérito e passado é a mesma coisa. Também outra coisa que nós temos que lembrar são que, quando nós falamos ali do número do verbo, nós estamos falando sobre o quê? Que tem o singular e o plural, não é verdade? Sim. Quando nós colocamos assim, ó, ela gosta de sorvete. Ela gosta de sorvete. Qual que é o verbo? Ela. Verbo. Gosta. Qual que é o verbo, crianças? Gosta. Verbo. Sofia e Ana Beatriz. Gosta. Gosta. Ó, o verbo gosta. Ela, lá nos pronomes, lembram? Pronome. Ela é, ó, pronomes. Vamos lá, lembrar os pronomes lá, vamos ver se vocês se lembram. Qual que é a primeira pessoa do singular? Lá nos pronomes, do caso reto. Eu. Online, qual que é a primeira pessoa do singular lá nos pronomes? Eu. Isso, tem que gravar isso. Então, vamos lá. Então, lá dos pronomes. Primeira pessoa do singular. Eu. Quem que é a segunda pessoa? Tu. Online. Tu. Segunda pessoa. Tu. Terceira pessoa. Ele e ela. Isso. Ele e ela. Essas pessoas aqui, ó, é o singular, tá? Singular. Lá no plural, quem que é a primeira pessoa do plural? Nós. Quem que é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós. Qual que é a segunda pessoa do plural? Vós. Vós. Qual que é a terceira pessoa do plural? Eles e ela. Eles e ela. Eles e elas.
Isso. É o tempo verbal, né? Não, aqui nós estamos falando sobre também a questão do singular e plural. Porque quando nós falamos da flexão do verbo, né? Para nós flexionarmos o verbo, lembra lá da concordância verbal? O verbo ele tem que concordar ali com o pronome, com o sujeito, certo? Então, nós temos que pensar nisso daqui. Ela gosta de sorvete. Está aqui na terceira pessoa do singular. Se eu colocar assim, ó, elas, esse verbo vai ficar como? Elas gostam. Esse verbo, se eu colocar aqui no plural, Elas gostam de sorvete. Gostam. isso, viram, ó? O verbo se flexionou para concordar com elas. Elas gostam de sorvete. Agora que nós fizemos essa breve comentário sobre verbos, tempo verbal, façam aí o exercício da página 54, exercício 1 e 2. Coloquem a data na página 54, que era para a gente ter feito ela na nossa última aula, né? Mas terminamos não conseguindo, né? Não conseguimos fazer. Vai. Coloquem a data de hoje na página 54 e podem realizar essa atividade aí, atividade 1 e 2, que eu já faço correção com vocês. Mariana, você está fazendo o exercício que eu pedi? Não, não está. Não, Mariana, não, aí não é matemática. Não precisa tanto tempo, né? É fazer a leitura. Não tem como você estar pensando sem nem olhar para a apostila e ler, né? Vou dar um tempinho para vocês realizarem essa página e a gente corrige para ir para a próxima. Vou fazer a chamada, atenção à chamada. Hoje tá... Foi o que eu falei, Mariana. Crianças, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Turminha online, estão todos ouvindo? É que as câmeras, eu acredito que seja a internet, estou vendo aqui só uma pessoinha, que é a Rebeca. Os restantes estão todos fechados para mim. Talvez seja a internet que está oscilando, agora abriu. Agora estou vendo mais alunos. Vamos lá, chamada, tá? Enquanto vocês
realizam aí a atividade. Ana Júlia. Ana Júlia, está no perfil de Mariana, né? A Júlia está sem áudio? Tá, eu tô no chat. Ah, tá. André Arthur. Cadê? Eu vi André Arthur no começo da minha aula só. André Arthur. Não tá pronto. Aham. Dou uma olhadinha aqui quando demora para responder, para garantir. Tá, André Arthur. É que alguns alunos estão tendo problemas com a internet. Gente, se preocupem em fazer atividade. Arthur. Presente, prof. Ana Beatriz, eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Ana Beatriz não está mesmo, né? Só um pouquinho, depois ela saiu e não voltou mais. Nem na aula de Ciência Nacional. Tá, eu só vi ela no comecinho. Isso. Ana Beatriz. O Arthur, eu estou vendo ali. Bárbara não entrou hoje, né? Benício. Oi, prof. Benício está aí. Bruna está na sala. Caio. Gente. Evelyn está aqui. Felipe. Presente. Giovana. Guilherme. Isadora. Presente. Júlia. Larissa. Presente. Lorenzo. Maria Júlia. Mariana. Michael. Nicolas. Nicolas, tá ali. Presente. Rafael. Presente. Rebeca. Está ali. Presente. Samuel. Tá aqui o Samuel, tô vendo ele. Sofia faltou. Tiago. Presente. Yuri. Presente. Ok. Fizeram a atividade desta página? Sim. Podemos fazer a correção? Sim. Domina é o que aparece mais? Isso. Bom, não vou colocar no quadro, porque no exercício 1 é de marcar X, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que nós falamos do tempo verbal. Quando nós falamos de tempo verbal, nós pensamos na ação, no momento que algo está acontecendo. E isso pode acontecer no nosso presente, no passado ou no futuro. Então, vamos lá. No exercício 1, diz assim, ó. Leia os seguintes trechos retirados do texto e marque com um X o tempo indicado pelos verbos destacados. Cada frase, ela tem um verbo, tá? Que está em negrito. Ouve, disse, vê, estão e é. Lembram lá que nós vimos, né? Que os verbos, os verbos indicam ação, indicam estado, indicam fenômeno da natureza. Aqui no A, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa no país
cheio espaciais. Esse ouve, qual que é o tempo verbal? Ouve, qual que é o tempo verbal? Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído. Presente. E aí? Presente. Isso. Presente. Ó, quando a gente ouve, né? Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, esse termo, né? Esse verbo ouve, vem lá do verbo ouvir, ele está no presente. No item D. No item D diz o seguinte. Mas a minha professora disse que eu fiquei pensando. Este verbo destacado, ele está em qual tempo? Passado. Passado ou futuro? Passado. Passado. Porque, ó, a própria frase já indica isso, né? Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Se ele ficou pensando, quer dizer que foi algo que já aconteceu, tá? Então, indica o quê? Passado. Só um momentinho. No item C, isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem, baterem. Esse V está no presente, no passado, no futuro? Presente. Presente, isso. Essa ação de ver, ela está acontecendo no presente, né? Ver todo dia. Na D, e os índios estão aqui faz tempo. Estão, o verbo estar, está no presente, no passado, no futuro? Presente. Presente, né? E os índios estão aqui faz tempo. Presente. No item E, por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo. Então, esse verbo é está no presente. Ok. Prof, então, a letra tá no presente? Eu vou falar de novo. Item A, presente. Item B, passado. Item C, presente. Item D, presente. Item E, presente. Lembrando que esses trechos são da crônica que nós lemos do Fernando Bonassi. Ser índio é muito mais legal, tá bom? Na 2, ok? E todos fizeram o exercício 1. No exercício 2, responda as questões a seguir. Que tempo verbal predomina na crônica? E aí, qual o tempo verbal que predomina nessa crônica? Turminha online. Qual o tempo verbal que predomina na crônica? Presente. Presente. Porque, ó, vocês acabaram de assinalar ali, né? Vocês olharam os verbos que estão destacados em negrito e viram o tempo verbal. E vocês perceberam que eles estão, em sua maioria no tempo presente, né? Então, presente. No item B, na crônica, o que os verbos no passado indicam? Bom, lá naquela frase que fala assim, ó, mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Bom, eu sei que está no passado, disse. Mas quando ele fala uma coisa que eu fiquei pensando, esse passado, que você já sabe que é o passado, ok. Mas indica que tipo de passado? Ó, mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Se ele ficou pensando, isso ficou aonde? Não, aonde? Quando eu fico pensando sobre algo, fica nas nossas
nas nossas lembranças, nas nossas memórias, não é isso? Ó, na crônica, o que os verbos no passado indicam? Quando ele fica pensando em algo que foi dito. Esse passado indica o quê? Turminha online. Indicam lembranças. Indicam na nossa lembrança? Isso, porque ele não ficou pensando naquilo que foi dito, né? Eu sei que está no passado, porém, se nós pararmos para pensar, quando ele diz eu fiquei pensando, indica que é algo que ficou na mente, na memória, na lembrança, no pensamento. Então, indica, Mariana, senta direito e faz o que eu pedi. Se eu pegar incompleto, Mariana, resposta incompleta, você viu como que fica corrigido depois, né? Então, vamos lá. Então, ó, indicam lembranças, né, do passado, indicam lembranças lá do narrador, que o narrador, pelo que nós podemos entender, quando ele diz que a professora disse que a turma dele agora é uma tribo, então, nos faz pensar que o narrador, que é o personagem dessa crônica, é uma criança. Então, esse passado indicam lembranças, né, dessa criança, indicam lembranças do narrador, tá? Então, formulem aí a B. Então, o que os verbos no passado indicam? Indicam as lembranças, né, do narrador ou do personagem da crônica. E na C, que efeito o tempo presente causa na crônica? Se é algo que está acontecendo no presente, se é uma ação. Na C... está acontecendo no exato momento. Isso. Ó, na B, nós vimos que indicam lembranças do narrador, né? O verbo indica passado, está no tempo passado, e ele nos faz ver que são lembranças do narrador. O tempo presente, quando nós vemos os verbos lá, ó, vê, ouve, estão, esses verbos indicam o quê? E aí? Que está acontecendo no mesmo momento? Que o fato é isso, que o fato é atual, né? Que o fato narrado faz parte do presente, ele é atual. Ó, vocês têm que olhar lá os verbos destacados. Quando a gente ouve falar, né? Ou quando ele fala assim, isso que a gente vê, os índios estão, agora é. Então, indicam o quê? Fatos atuais, tá? Por isso que é presente, né? São situações atuais, situações que ainda acontecem. Como lá naquela frase que ele fala assim, isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem e baterem. São situações, são ações que ainda acontecem, né? Não são ações do passado, são ações que as pessoas ainda praticam. Por isso que esses verbos, infelizmente, por isso que os verbos da crônica, lembrando que nós estamos analisando a crônica, os verbos da crônica, eles indicam que os verbos no presente indicam situações atuais, coisas que ainda acontecem, tá? Conseguiram responder? Todos desta página? Conseguiram? Coloquem data na 55. Hã? Meu bem, eu acabei de falar, é para vocês formularem a resposta. Eu não vou dar uma resposta pronta. Você não ouviu o que eu estava falando? Ouvi. É, para vocês formularem, pensarem. Nasceu, o que eu disse? Que efeito o tempo presente causa na crônica?
pensando na crônica, nos trechos, né, nos verbos destacados, indicam situações atuais, fatos que ainda acontecem, tá? Então, esses verbos indicam situações, fatos, ações que ainda acontecem. Por isso que estão no presente, porque elas ainda acontecem, tá? E lembrando que nós estamos falando da crônica, tá? Nós estamos analisando os verbos que estão destacados aqui nesses trechos da crônica, tá? Pronto. Conseguiu fazer? Quem estava na dúvida? Então, indica que o fato relatado é atual. Só isso já está ótimo, tá? Os verbos no presente indicam que os fatos relatados ali na crônica ainda são atuais, eles ainda acontecem. Página 55, coloquem a data. Hoje é dia 9/4. Nossa, foi rapidinho, vai dar tempo só de fazer essa página antes de nós encerrarmos a aula. Ó, essa página é bem facinho, presta atenção. O que eu vou explicar para vocês fazerem no exercício 3. Sei que vocês estão cansadinhos, mas a gente já vai encerrar. Ó, a respeito da frase, presta atenção, tá bom? Ó, a respeito da frase, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Responda as questões. Ó, a gente ouve e a gente. Observaram os termos destacados em negrito? Item A. Que palavra pode substituir a expressão agente sem mudar o sentido? Nós. Ou ele? Nós. Ótimo. Porque a gente dá o sentido de mais de uma pessoa. Então, marca um xizinho em nós. Fez, meu bem? Nós. Agora, presta atenção que vocês vão fazer na B. É reescrever a frase. Reescreva a frase, substituindo as palavras destacadas pelo pronome escolhido. Então, ó, vocês destacaram ali que é nós, certo? O pronome nós. Quando nós, o verbo ouve, ele vai ser transformado para concordar com o sujeito nós. Como que vai ficar? Quando o quê? Quando nós ouvimos. Quando nós ouvimos. Quando nós ouvimos falar E ó, perceberam que os verbos. É que tem alguém. Prof, ali onde tá falar de um lugar evoluído, a gente tem que substituir por nós também? Sim, é isso que eu quero falar. Tinha um barulhinho de alguém que estava com um áudio ligado. Então, vamos lá, ó. Vocês vão reescrever a frase, só o que vocês têm que substituir? Usar o pronome nós, porém, o verbo, ele tem que se flexionar para concordar com o pronome nós. Nós não podemos colocar assim, quando nós ouve falar. Fica concordância verbal, quando nós ouve falar... Não, mas quando nós ouvimos falar isso. Aí lá no segundo termo, já pensou se a gente deixar assim, ó, nós logo pensa. Fica bonito, né? Se ouvir, nós logo pensa. Nós logo pensamos num país cheio de prédios. Em um país cheio de prédios ou deixa assim num... Não, você só vai flexionar o verbo e colocar o pronome nós. Só isso, o restante é tudo igual, tá? A única mudança que acontece é em relação ao pronome, que vai substituir ali a gente, e o verbo que vai se flexionar para concordar agora com o pronome nós. Porque lembra que a gente, né? Por que fica a gente ouve? Porque mesmo sendo mais de uma pessoa, quando nós falamos a gente, nós podemos pensar, ela ouve, tá lá no singular.
Quando nós substituímos por nós, aí sim vai para o plural. E o verbo concorda com o sujeito. Tá bom? Só mudar a concordância. Escrevam aí a frase. Terminei, prof. Ok. Professora, Oi. qual matéria que você mais gosta de dar aula? Eu gosto de matemática. Eu também. Também. Nossa, minha matéria favorita. Ô, prof. É? Ô, prof, qual é a matéria que você menos gosta de dar aula? Eu gosto de todas. Não tem nenhuma que eu não goste. Tem a que eu goste mais. Mas todas eu acho bom, porque com todas, a gente aprende. Tanto vocês aprendem, como eu aprendo também. A única coisa que eu não gosto de matemática é 34. Vamos lá, senão não dá tempo. Ó, todos eu escrever aqui na sala. Vamos lá, só substituir o pronome, colocar o pronome nós e conjugar o verbo, flexionar o verbo. Aí corretamente fica: quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Pronto. Só muda o pronome e o verbo, que se flexiona para concordar com o pronome. O que foi alterado no verbo? A pessoa e o tempo? O tempo foi alterado, mudou? Em relação ao presente, passado e futuro? Não. A pessoa. É que ali onde Mudou. tá, a gente pessoa. logo pensa. Aí a gente bota pensamos. Mas continua lá. Não muda o tempo. A Então a pessoa. pessoa, né? Porque o A singular pessoa, por plural quê? não pode. Lembra? A pessoa. E mais uma coisa que muda. O número singular ou plural. Isso por quê? Quando está a gente ouve, tá lá na terceira pessoa do singular. Ela ouve. Quando nós mudamos para nós, aí vai para a primeira, né? Vai ali para a primeira pessoa do plural, aí nós. Entenderam? Ó, quando eu falo a gente ouve, ela ouve, ele ouve. Quando nós flexionamos para nós, aí já muda. Já vai para o plural. Então, o que muda? A pessoa, porque sai lá do ele ou ela, vai para nós, e sai do singular e vai para o plural, tá? Então, a única coisa que o tempo não muda, tá? O tempo não muda. O que muda, o tempo continua no presente, tá? O que muda é a pessoa e o número, porque sai do singular e vai para o plural, tá? Porque nós ouve, não fica legal, né? Pronto, conseguiram terminar ali de reescrever a frase, o pontinho é só assinalar, né? O que muda é a pessoa. Tá. Nossa, daqui a pouco já são 11 horas. Já vamos encerrar. Ó, além do tempo, os verbos variam em pessoa e em número, que é o que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Além do tempo, presente, passado e futuro, lembrando, pretérito, quando eu falo de pretérito, eu continuo falando do passado, tá? Além de tempo, também tem essa questão de número, singular, plural. Oi. Por que existe duas palavras do mesmo sentido? Como assim, meu bem? Tipo, tem pretérito e passado, e é o mesmo sentido, os dois. Mas na língua portuguesa existe um monte de palavras que elas têm o mesmo significado, porém elas são escritas de forma diferente. Aí você não fica, por exemplo, quando vai fazer uma redação, repetindo. Palavras que têm mesmo sentido, porém uma escrita diferente. Por exemplo, mas, porém, contudo, no entanto, tem o mesmo significado.
porém, são escritas diferentes. Aí, quando você vai construir um texto, você não vai ficar repetindo, né, as palavras, você busca sinônimos. Palavras com o mesmo sentido, com escrita diferente. Que aí a sua redação não fica cansativa, não fica repetitiva, né? Cheia de mas, e muito mais. Né? Rafael. Por isso. Rafael, vou te dar um exemplo. Tipo o porquê. Justifique, explique. As palavras... Aí nós conseguimos construir um texto, né, com palavras que têm sentidos semelhantes, porém escritas de maneira diferente. Aí não fica um texto cansativo para quem lê. Peguem um livro e observem a escrita de um livro. As palavras, elas vão ter no mesmo sentido, só que o escritor, o autor, ele procura, né, mudar as palavras, tá? Senão fica cansativo, né? Você ficar lendo. Vamos lá para a gente encerrar. 4. Complete o quadro no tempo verbal indicado. O quadro está dividido assim: presente, singular. Eu tenho boas atitudes. Tu tens boas atitudes. Ele tem boas atitudes. No plural, qual que é a primeira pessoa do plural? Nós temos boas atitudes. Isso. Então, a primeira pessoa do plural é nós. Então, na primeira frase, eu vou colocar nós. Nós temos, porque nós tenho, não vai ficar bonito. Nós temos. Está fazendo, Júlia? Vamos lá. Nós temos boas atitudes. Façam aí a primeira frase. Nós temos boas atitudes. Qual que é a segunda pessoa do plural? Nós temos boas atitudes. Não, do plural. Segunda pessoa do singular é tu. Segunda pessoa do plural é vós. Vós, o quê? Nós temos boas atitudes? Tendes. Nós tendes. Vós tendes boas atitudes. Tendes. Isso. Vós tendes boas atitudes. Tendes. Vós tendes boas atitudes. Tu tens, vós tendes. Nossa, eu não sei falar de tendes, prof. É porque nós não usamos. Nós, né? Nós, habitualmente, não usamos muito esses pronomes tu, vós, né? Não é tão comum. Nós usamos muito nós, né? Eles e elas. Nós usamos muito o eu, né? Nós usamos esses termos. O tu e o vós não é tão usado na língua portuguesa, na fala, né? No nosso dia a dia. Então, Eu só escuto da minha avó, que ela é lá do sul, e do meu avô. Prof, no terceiro você vai mudar o tem com acento? No terceiro vai ficar eles têm não, mas ali... Isso mesmo. Quando sai... Fica com acento chapeuzinho? Isso. Toda vez que vai para o plural, muito bem. Isso mesmo. Toda vez. Então, lá nessa frase, tu tens boas atitudes, vós tendes boas atitudes. E a terceira pessoa do plural, quem é? Quem que é a terceira pessoa do plural? Eles. Mas aí na frase, como que vai ficar a frase? Eles têm boas atitudes. Eles têm boas atitudes. Como eu disse, vou repetir, percebam. Ele tem, o tem não tem acento. Viram? Quando eu vou colocar lá no plural, eles têm. Esse tem com acentinho, sempre que nós estivermos escrevendo no plural, ele precisa ter acento, tá? Prof, sabe quem me ensinou isso? Um dia eu fui fazer um enigma para os meus amigos, eu estava voltando da minha avó, que eu fui lá na piscina dela.
E aí ela disse que se eu fosse escrever para plural era para eu botar esse acento. Sempre. Sempre que você for escrever no plural, o tem acento. Sempre que estiver no singular, o tem não tem acento. Senão sai colocando acento em tudo, né? Todos os tem, descobriu que tem acento, vou colocar acento em todo mundo. Não. No singular não tem acento, no plural tem acento. Só no plural. Só no plural. Só. Eu quero tem acento? Tem. Pronto? Terminaram de completar ali o quadro? Sim. Sim. Ó, então as frases ficaram: nós temos boas atitudes, vós tendes boas atitudes, eles têm boas atitudes. No exercício 5, fala assim: releia esta frase da crônica. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. A palavra destacada revela uma ação, o quê? Totalmente concluída. Ótimo, totalmente concluída. Passado, já aconteceu. Acabou. Totalmente concluída? É passado, totalmente concluída. A professora já disse, tanto que ele Já está foi concluída. Isso. Pronto, crianças. Encerramos nossa aula de hoje. Oi. Oi. Não tô entendendo, não entendi a 4. Ué, a 4, mas o porquê? O que você não entendeu, meu bem? Se nós fizemos frase por frase, você substitui. Tá travando pra mim. Ah, tá travando sua internet, você não ouviu a explicação. Tá. Ó, só um momentinho, gente. Tá. Ó, deixa eu despedir quem conseguiu fazer, tá bom? Já falo com você. Ó, lembrem-se de estudar para as provas, tá bom? Até segunda-feira. Fiquem com Deus. Bom almoço. Bom final de semana. Oi. Você pode perguntar para o Guilherme se hoje ele Tchau. Bom final de semana. Vocês também. Tchau, gente. Oi. Tchau. Tomara que eu tire boa nota. Espera um pouquinho, Rafael. Tchau, crianças. Rafael, foi você que estava falando? A Pro não entendeu. Só um pouquinho, Benício. Se você pode perguntar para o Nicolas. Guilherme se hoje tem integral. Guilherme. Guilherme, hoje tem integral? Tem, mas o Guilherme não vai. Ah, tá, valeu, prof. Tchau, bom almoço. De nada. Tchau, meu bem. Nicolas. Oi. Oi, Samuel. Qual era a resposta da 5? Eu não ouvi. Totalmente concluída. Ok, prof. Tchau. Tchau, beijinho. Deixa eu falar com o Nicolas agora. Nicolas, só um pouquinho. Oi. Pode. Nicolas, vamos lá. No exercício 4, ó, a primeira pessoa lá é nós. Nós temos boas atitudes. Escreve assim. Eu falei mais de uma vez, eu quero colocar. Nós temos boas atitudes. Certo? Tá. A segunda pessoa do plural é vós. Aí você vai escrever vós tendes boas atitudes. Vós tendes. Só um pouquinho, eu tenho que encerrar com ele. Vós tendes boas atitudes. Certo? Uhum. E a última é eles têm boas atitudes. Ah, tá. Obrigado, Pro. Você fez as 5, meu bem? As 5 já. Ótimo. Então, beijinhos, Nicolas. Bom descanso, bom fim de semana. Obrigada, meu bem. Tchau, tchau. Tchau. Júlia. Ana Júlia. Tudo certo? Gente, eu vou dar um recado para vocês. A agenda dele abriu. Eu não preciso aí, não, deixa ela abrir aqui. Eu não gosto disso. Esse treco aqui. Eu não preciso.